Francisco de Assis foi um jovem, um homem, nascido na cidade de Assis, na região da Úmbria, no ano de 1182. E neste período, vivíamos aí a grande período em que a igreja se posicionava e tinha os grandes cavaleiros, as grandes cavalarias, partindo para as cruzadas em defesa da fé. E Francisco foi um desses homens que quis viver a defesa dessa fé, quis partir para a guerra por 2 vezes. Nas 2 vezes, ele, tal qual Paulo, cai do cavalo, não literalmente, quebrando a cara de verdade, e volta para casa, se arrepende, chora, reza, pede a Deus que ilumine o seu caminho e como seguir os seus passos. No primeiro instante, ele ouve falar dos evangelhos, se enamora do evangelho, se enamora da palavra do Senhor. No segundo momento, na segunda partida para a guerra, ele escuta a voz que diz: Francisco, a quem deveis servir? Ao servo ou ao Senhor? É uma pergunta muito fundamental na conversão de Francisco, que ele responde: Senhor, que queres que eu faça? Ele se coloca a serviço, se coloca pronto para servir ao seu Senhor, pronto para servir o seu Deus. Volta para casa e muda de vida. Volta para casa e dá uma guinada, uma mudança radical no seu estilo. Primeiro, começa a viver e a conviver com os leprosos na cidade de Assis, o que revolta muito seu pai. Começa a gastar o dinheiro da família para dar alimento aos leprosos, para cuidar desses. Começa a gastar o dinheiro da família para reconstruir pequenas igrejas. Começando lá pela igreja de São Damião, que foi uma das primeiras capelas reconstruídas por Francisco, quando escuta o crucificado dizer: Francisco, reconstrói a minha casa que está em ruínas. Esse é o primeiro exercício de Francisco, o de construtor, ou melhor, o de reconstrutor. Reconstruir a igreja, reedificá-la. A princípio, os templos de pedra. Depois, ele vai mudar um pouquinho essa reconstrução, mas a revolta do pai é grande. Pega Francisco, arrasta até a praça de São Rufino, em Assis, e diante do bispo diz que este filho tem gastado os bens da família, que este filho não tem honrado o bem para com a família, não tem honrado pai e mãe. Francisco, então ali, diante do bispo e diante de toda a cidade de Assis, diz, tirando suas vestes: a partir de hoje não chamo mais meu pai a Pedro de Bernardone, mas sim Pai nosso que estais nos céus. E Francisco assume um novo pai, assume uma nova família, assume um novo caminho e caminha com os passos certos ao encontro de Cristo. E assim ele começa, ou melhor, ele continua a reconstrução da capelinha de São Damião. E assim, quando pronta a reconstrução daquela capela, ele parte para a próxima e para a próxima, até que ele se percebe que não era só e simplesmente essa reconstrução de igrejas que Nosso Senhor o queria que ele fizesse. O anúncio da palavra, o anúncio do Evangelho de Nosso Senhor Jesus Cristo. Evangelho esse que Francisco respeita, Evangelho esse que Francisco guarda consigo e Evangelho esse que Francisco apresenta aos seus, sempre chamando os seus amigos a olharem para a palavra para descobrir o que ela irá orientá-los para o seu caminho. Em 1209, Francisco vai com seus primeiros companheiros à cidade de Roma para pedir ao Papa a aprovação da primeira forma de vida, da primeira regra, daquela que seria o primeiro estilo de vida. Chegando lá, eles não são aceitos, são expulsos. E o Papa manda que estes voltem para Pocilga, de onde haviam saído. E Francisco, junto com os seus, procura o chiqueiro mais próximo e ficam ali. Passam a noite naquele chiqueiro, fica ali até o dia seguinte, quando o Papa manda chamá-los porque queria conversar com eles. O que teria acontecido naquela noite que fez o Papa mudar de ideia? O Papa teve um sonho, e neste sonho ele via a igreja de São Pedro em Roma ruindo, rachando, caindo aos pedaços. E Francisco se aproxima, coloca os ombros e sustenta a igreja.
Era essa reconstrução que Cristo sempre quis para Francisco. Foi para esse chamado que ele foi evocado pelo próprio Senhor na cruz de São Damião, que fala com ele. E o Papa enxerga em Francisco aquele homem que irá sustentar a igreja, que irá reconstruí-la. E aqui Francisco, pelo testemunho do próprio pontífice, aceita, assume a ser esse reconstrutor de igrejas. Começam a chegar irmãos de todos os lados para viver como Francisco viviam. Chegou Bernardo, Egídio, Rufino, Junípero, inúmeros irmãos que contam a história de Francisco a seu modo. Podemos ver isso na legenda dos Três Companheiros. Irmãos que apresentam Francisco como o homem da paz e do bem. Francisco vai trazer para o seio da ordem o uso do tal. O tal como símbolo e expressão do franciscanismo, que hoje é difundido em todo o mundo, começa com Francisco lá quando este vai ao concílio. Em uma das discussões do Concílio de Latrão, se fala muito sobre o texto de Ezequiel e da marca daqueles que são eleitos para a vivência cristã, a marca daqueles que são escolhidos de Deus. E essa marca é o tal, que é posta sobre a fronte. E Francisco adota essa marca para os seus. Adota no uso das vestes, que já utilizava, e ele reenxerga a veste franciscana como a própria cruz, e no tal, o símbolo do tal como o símbolo desse escolhido de Cristo. Traz para os seus e depois isso assume a igreja. O tal não é uma novidade, o tal é a cruz reassumida, assumida de um modo diferente. E até hoje, Assis é reconhecida como a capital mundial da paz, porque Francisco se tornou esse grande propagador da paz. Francisco foi aquele que anunciou a palavra de Deus a todos, porque Francisco se preocupa a chamar a toda a criação de irmãos. Irmão Sol, Irmã Luz, Irmã Flor, Irmão Lobo, Irmã Água, Irmão Vento. Todos somos irmãos porque todos somos criaturas de Deus. Daí Francisco ainda é lembrado como aquele que é o patrono da ecologia. O patrono da ecologia, porque ele cuida, ele busca vivenciar as coisas como elas são. Que coisas são essas, Frei? O meio ambiente, as plantas, os animais, os seres humanos, o homem, o irmão enquanto irmão que verdadeiramente o é. Mas ele vê essa figura humana que é um novo Cristo em sua vida, um novo Cristo na sua caminhada. Francisco, então, se torna esse grande difusor dessa vivência da fraternidade, dessa vivência da comunidade, da vivência do amor de Deus, como o próprio Deus pede aos seus. Quando pensarmos em Francisco de Assis, não esqueçamos nunca da sua vivência, aquilo que ele busca e traz para si, que é a vivência dos seus votos, uma vida na pobreza, porque a pobreza é aquela que ele assume como esposa. Ele diz: a dama pobreza foi a minha esposa que eu sempre amei. Lembre-se, a pobreza que Francisco evoca é a pobreza do Cristo no presépio, é a pobreza e humildade do Cristo que se entrega na Eucaristia, é a pobreza e o amor de Cristo que se entrega na cruz. Então, a essa comunidade, a esta paróquia, ao povo cristão, eu digo, sigam este exemplo de Francisco, que encontra-se com a pobreza no Cristo, que coloca o Cristo como centro de sua vida. E nessa vivência cotidiana, diária, de todo instante do Cristo, leva esta palavra não pelo anúncio, mas pelo exemplo de vida. Como eu costumo dizer e como diz o cancioneiro, mas ele é o exemplo de vida que eu trago no coração, o espelho da perfeição. Francisco de Assis. Paz e bem.